Talvez você não seja realmente quem você acha que é. Em marcas pessoais, a gente precisa de uma reflexão profunda sobre o espaço, que eu chamo assim de a zona borrada, o espaço cinzento entre identidade e imagem. E aí tem um território que eu chamo às vezes que pode ser um território mágico, como pode ser assim um pântano que não deixa a gente crescer. E eu quero nesse episódio de hoje trazer 3 reflexões que eu acho assim que são fundamentais das tantas outras reflexões que a gente podia fazer sobre o processo de se conhecer profundamente, de se reencontrar, de se encontrar cada vez mais com a nossa própria verdade. Esse é um tema que dá muita discussão, mas hoje eu queria me concentrar em 3 pontos, em 3 reflexões que podem ser muito especiais para você, e principalmente o meu terceiro ponto. Que o terceiro ponto, assim, quando me bateu, eu refleti muito sobre ele e eu queria que você também refletisse sobre esse terceiro ponto. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, se inscreve no canal, manda um vídeo para um amigo, me deixa uma mensagem, ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta, ao meio-dia, a gente traz uma nova reflexão sobre personal branding, tema que é a grande paixão da minha vida há mais de 20 anos e que eu quero dividir algumas reflexões com você aqui. Então, hoje, quando a gente olha para esses 3 aspectos que dizem respeito ao ponto de partida dos nossos planos. Eu, quando ensino no meu curso de como fazer um planejamento de marcas pessoais, a gente precisa partir de um ponto A, que é a nossa identidade, que é quem nós somos, o que a gente vive agora, nesse momento, nessa circunstância, se entender com forças e fraquezas, com vulnerabilidades, com habilidades, com potência. E ao mesmo tempo a gente precisa olhar para um ponto futuro, que é o ponto dos nossos objetivos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente gostaria de fazer essa caminhada até lá, em rumo ao nosso sucesso profissional, à nossa realização. Então é muito importante o ponto A, porque se o ponto A estiver errado, os planos vão dar errados. E aí que entra essa zona borrada, esse território cinzento de como a gente se enxerga. E por isso o título desse episódio é Talvez você não seja quem você acha que é a sua identidade. Então o primeiro ponto para a gente refletir, o primeiro ponto, anota tudo, volta nesse vídeo quantas vezes for preciso, porque eu diria assim que isso é definitivo para você se planejar como um empreendimento. E o primeiro grande aspecto desse olhar que a gente tem para a gente mesmo, que é preciso fazer, é que nós todos somos uma ideia nas nossas cabeças. Pode parecer maluco isso, mas eu queria que você refletisse aqui comigo, que nós somos fruto do que nós somos hoje, nós somos frutos de uma narrativa, de uma história que a gente foi contando ao longo dos anos. Se você tem 30 anos, há 30 anos você conta essa história para você mesmo, acreditando sobre quem você é, olhando o mundo por essa perspectiva. Se você tem 30, tem 40, tem 50, a gente vai reforçando essa história na nossa cabeça. E o que acontece é que nesse momento que a gente para se olhar, que a gente recorda de histórias, que a gente tenta se enxergar à luz daquilo que nós somos hoje, a gente acaba sendo o resultado dessa narrativa. E essa narrativa foi escrita por nós, escrita metaforicamente por nós na nossa cabeça. E o que acontece é que a cada ano que passa, a cada período que passa nas nossas vidas, a gente vai simplesmente guardando essas memórias, recontando, e a gente, de certa forma, vai jogando alguma coisa fora, a gente inconscientemente vai esquecendo de algumas partes, a gente vai olhando tudo sobre essa perspectiva e a gente vai, às vezes, escondendo uma sujeirinha debaixo do tapete, e daqui a pouco, de tanto recontar nas nossas cabeças, a gente não se lembra mais qual era a história original, porque a gente olhou essa história pelo nosso prisma, pelo nosso viés, por aquilo que a gente acredita que a gente é. Então a gente acaba reafirmando algumas coisas e distorcendo a história. Esse é o primeiro ponto. O segundo grande ponto para a gente pensar é que esse autoconhecimento tem muitas camadas para a gente escavar. E eu digo que é como um grande edifício
e que se a gente pudesse fazer essa analogia aqui, a gente vai subindo para o segundo andar, a gente enxerga as coisas diferentes de uma sacada olhando para a rua. A gente vai para o quarto andar e a gente vê coisas que a gente não via no segundo andar. A gente vai para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o 25º andar e a gente enxerga coisas completamente diferentes. Então essa é a minha analogia para o autoconhecimento. A gente está sempre num processo de evolução. E esse ponto diz respeito a isso. Não existe um processo de autoconhecimento com data marcada, onde eu fiz algum exercício e disse, agora eu já me conheço, eu já estou consciente de quem eu sou. Porque a gente vai avançando com o tempo e quanto mais a gente escava, mais a gente descobre coisas e mais a gente tem necessidade de buscar outras coisas. Ou seja, esse conhece-te a ti mesmo, que é uma frase dos gregos e que estava na porta do templo, no templo sagrado dos deuses, é esse processo contínuo. Ele é ad eternum, ou seja, ele nunca vai ter linha de chegada. E eu às vezes escuto dos meus alunos assim, não, mas professor, eu não preciso fazer esse diagnóstico de marca para saber quem eu sou, porque eu fiz muitos anos de terapia, eu me conheço bem. Ou eu fiz há 5 anos atrás um processo parecido, fiz lá um exercício, disse o que eu era, como eu me enxergava, quais são as minhas palavras. E eu quero dizer que você não é mais o que você era ontem, você é diferente. É como aquele rio que passa, é um conceito que eu gosto bastante, que o rio nunca vai ser o mesmo depois que passou por aquele lugar. Ou seja, ele se transforma. E nós somos assim, em constante transformação, dependendo das nossas circunstâncias. Então, um exemplo, se você era solteiro ou solteira há 5 anos atrás, e hoje você é casado, divide o espaço com alguém, divide a vida com alguém, você talvez seja completamente diferente daquela pessoa que você era há 5 anos atrás. Mulheres que passaram pela maternidade sabem do que eu estou dizendo, porque são outras mulheres depois da maternidade. Então a gente não pode dizer, eu já me conheço porque eu sou, porque eu fiz. A gente vai passar a vida inteira escavando para poder se conhecer cada vez melhor. Então esse é um ponto. Não existe uma linha de chegada. Esse é um processo para a vida, de autoconhecimento, que é maravilhoso e que é libertador. Mas o terceiro ponto, que mais me importa nesse momento aqui, é uma afirmação do Daniel Goleman, que escreveu o livro Liderança, e que eu gosto muito, já li todos os livros do Daniel Goleman, e lá ele diz uma parte que me tocou muito, e eu inclusive cito ele no meu último livro, Autenticidade, e ele diz o seguinte, reflete comigo aqui, você é um pouco do que você acha que os outros acham que você é. Eu quando li essa frase, eu pensei, opa, houve um erro aqui e tem uma repetição que não faz sentido. Li 2, li 3, li 4 vezes e comecei a pensar sobre ela. Ou seja, você é um pouco do que você acha que os outros acham que você é. E eu explico isso para você, você vai entender a força disso. Se na infância, na adolescência, alguém disse para você o seguinte, cara, você é muito bom nisso aqui e tal, e você talvez não tivesse dado por conta daquilo e pensou, pô, será que eu sou bom nisso? E na primeira oportunidade que surgiu de novo isso na sua vida, você assim, ah, mas eu sou bom nisso, já me disseram. E aí a gente vai pro lado positivo, a gente vai dizendo, ah, eu acho que eu sou bom assim porque alguém disse que eu sou bom nisso. E aí eu vou exercitando, me preparando, buscando, porque eu acredito que eu sou bom naquilo, eu passei a acreditar, eu internalizei aquilo, e aí daqui a pouco, do aspecto positivo, é que realmente depois de exercitar muito, eu me torno bom naquilo. Mas o contrário também é verdadeiro, e é aí que eu queria que você pensasse muito. Às vezes na infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, alguém diz para você o seguinte, você não é bom nisso, desiste, né? Ou você não nasceu para isso. Quantas vezes eu escutei essa frase? Olha, tu não acha que tu não nasceu para isso, hein? Deveria pensar em outra coisa. Ou alguém disse, viu como tu é desorganizado, como a tua vida é cheia de coisas, você não se segura em nenhum lugar. E você internalizou isso, dependendo da intensidade que isso entrou, essa crítica entrou na sua vida. E daqui a pouco, quando isso surge de novo, e você lá no cérebro busca essa narrativa dizendo, realmente, eu não consigo fazer nada certo, eu sou desorganizado, eu nunca vou conseguir chegar lá. E esse é o poder desses vieses na nossa cabeça, pro bem ou pro mal. A gente às vezes internalizou alguma coisa que os outros achavam que a gente era, e a gente se transformou e ficou muito bom naquilo,
E às vezes essa é a razão da âncora na sua vida. A razão desse pântano, muitas vezes, que não deixa você crescer e prosperar como você deveria prosperar. Porque você colocou na cabeça, fruto de alguém que achava, e você passou a achar que isso era verdade e internalizou. Então esse assunto é maravilhoso, eu ficaria horas aqui discutindo para você, mas eu queria que você pensasse sobre esses 3 fatores que a gente discutiu aqui, porque eles podem ser simplesmente libertadores, transformadores da sua vida, se você realmente entrar de cabeça em refletir, em buscar boa literatura, em aprofundar cada um desses pontos que eu falei para você. Eu garanto a você que pode ser muito especial e que pode ser realmente libertador e fonte de prosperidade na sua vida. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!